Olá pessoal, mais uma vez bem-vindo. Vamos continuar nosso treinamento. Agora a gente vai começar a parte de análise de dados. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer algumas consultas. Olhar a nossa tabela, ver o que tem dentro dela para a gente começar a trabalhar. Então, na aula passada, fizemos o import da nossa tabela, base 500, tem 500 clientes, e vamos ver ela aqui novamente. Bom, antes de mais nada, deixa eu ajustar a tela aqui um pouquinho. É muito comum, quando a gente está utilizando o SAS 8, aparecer essa mensagem aqui em laranja. Isso aqui é quando o SAS fica muito tempo parado, não está executando nada, ele derruba as nossas tabelas que estão de memória. Então, a gente vem aqui e dá um refresh. Pronto, a tabela foi atualizada. Vamos pensar assim, se isso aqui fosse uma tabela do Excel, a gente quisesse fazer algumas consultas dentro dessa tabela, a gente não vai modificar nada, apenas fazer consultas. A gente iria na opção do filtro. Aqui no SAS é bem parecido. O filtro é essa opção aqui no alto, Where. Vou dar um clique, ele vai aparecer essa linha de comando. E aqui nós vamos dar algumas orientações para fazer esses filtros. Vamos começar, por exemplo, gênero. Eu quero selecionar na minha tabela apenas aqueles registros que sejam do gênero feminino. Observe que na coluna tem feminino e masculino. Então, eu vou indicar o nome da coluna, gênero. A primeira consulta que a gente vai fazer é o igual. É a mais simples. E aí, uma observação. Quando o campo é do tipo texto, string, a gente vai abrir aspas, colocar aquele campo que a gente está copiando. Então, gênero igual feminino e fecha aspas. Pode ser simples ou duplas. Se você abriu simples, fecha aspas simples. Se abriu aspas duplas, duplas. E dá um enter. Pronto. Ele já trouxe para nós apenas os registros em que o gênero é do sexo feminino. Aqui vamos ter, se a gente clicar na barra de rolagem do lado direito, 243 registros. Além disso, a gente tem a opção de fazer a negativa. Por exemplo, aqui eu utilizei gênero igual feminino. Eu posso incluir, antes do igual, a palavra not. Então, gênero não é igual a feminino. Vou dar um enter novamente. Agora a nossa tabela trouxe aqueles registros em que o gênero é masculino. Ou, de forma correta, aqueles que o gênero não é igual a feminino. Como temos só dois, masculino e feminino, ele trouxe o complementar. A gente olhar aqui na barra de rolagem, 257. Feminino a gente tem 243. Bom, mais uma coisa aqui. Vou tirar o not, deixar igual. A gente testou o gênero feminino e não feminino. Eu posso fazer a consulta também como masculino. E vou dar um enter. Observe agora que não foi apresentado nenhum registro. Mas por quê? Eu vi que lá na minha tabela tem gênero feminino e gênero masculino. O que aconteceu? Bom, deixa eu tirar, dar o enter para voltar à tabela original. Temos aqui a coluna gênero. Tem as opções feminino e masculino. Então por que não deu certo? Deixa eu voltar aqui. Tava lá, gênero, eu dei o Ctrl Z, tá, para voltar. E gênero é igual masculino. Mas observe que a primeira letra eu coloquei em minúsculo, enquanto que as informações na coluna registro tem a letra maiúscula. Vou alterar aqui, M maiúsculo, então masculino. Vou dar o Enter. Pronto, agora sim. Ele trouxe os registros em que o gênero é masculino. Isso aqui é um jeito de falar apenas... Opa, modifiquei aqui sem querer. Isso aqui é só um jeito de falar que o SAS ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Ele é case sensitive. Então, quando a gente for fazer uma consulta e colocar o dado que está no campo, ele vai fazer diferença. Se for no nome da coluna, não. Por exemplo, aqui está gênero com G maiúsculo. Eu vou mudar para minúsculo, vou dar o Enter. Está aqui. Ele trouxe todos os registros em que o gênero é masculino, mesmo que o nome da coluna tenha sido escrito com letra minúscula. E aqui, na tabela, é com letra maiúscula.
Então, esse aqui é um erro bastante comum. Se for o nome da coluna, não tem diferença se for letra maiúscula ou minúscula. Já se for a busca pelo campo, ele vai diferenciar masculino sem o M maiúsculo ou feminino, né, sem o F maiúsculo, ele não vai encontrar nada. Então, quando a gente for fazer uma consulta, isso é muito importante. Saber se tem acentos, como que está escrito, se tem espaço e tudo mais. Ok? Bom, então a gente viu aqui a consulta quando é um campo de texto, coloca aspas, e quando é um campo numérico. Por exemplo, a coluna idade. Eu vou fazer uma consulta, idade. Ah, vou fazer diferente. Vou pôr tudo em maiúsculo agora. Idade igual 40. Enter. Pronto. Então eu tenho 6 registros, 6 clientes que têm 40 anos. E aí o que a gente observa? Primeiro, aqui eu usei o nome da coluna todo em maiúsculo, não interferiu, o SAS funcionou, e eu não usei aspas. Então, quando é um campo numérico, eu não utilizo aspas. Se for um campo de texto, sim. E além disso, a gente tem aquela opção not, que a gente utilizou agora há pouco, que é a negação. Aqui também vale. Not, enter. Bom, se eu tenho 6 clientes que têm 40 anos, qual que vai ser o meu oposto? Vou observar aqui na barra de rolagem, vou dar um clique em cima dela, tem 494 registros. Ou seja, eu tinha 500, 6 dele tem 40 anos, 494 não tem, que é o oposto. Esse é o efeito do NOT, ok? Bom, o que mais que a gente tem? Vamos pensar aqui, colunas de data. Eu tenho data de nascimento aqui, mas eu tenho outras. Eu vou utilizar data do cadastro, tá aqui. Deixar ela centralizada. Data, cadastro, igual. Data de cadastro, quando é uma coluna de data, eu abro aspas. Vamos procurar aqui essa mesma data aqui de inicial, 21. Só que aí vem uma lembrança. O SAS processa tudo em inglês. O que acontece? Abril, eu vou pôr APR, April 2024, fecho aspas e finalizo com uma letra D, mostrando que é uma coluna de data. E vou dar o Enter. Opa, deu um erro. Foi proposital. O que acontece? Observe aqui que eu coloquei o nome da coluna. Ele está falando, olha, não tem essa variável, essa coluna, data, cadastro. Faltou o R aqui. Ok. Se ele não tiver o nome da coluna correto, ele não encontra. Não foi que ele diferenciou letras minúsculas e maiúsculas. É porque o nome está errado. Como que a gente pode corrigir, então, para evitar esses erros? Se eu vier aqui, em cima do nome da coluna, clicar com o botão direito, propriedades. Aqui nas propriedades eu tenho o nome da coluna. Eu posso dar um Ctrl C ou selecionar copiar, né? Copiar. Ok. Venho aqui na linha do where e substituo. Este aqui é muito útil quando a gente está trabalhando com algumas colunas que são siglas. Às vezes a gente pode errar. Então, se o nome parecer muito complexo, essa é uma alternativa. Botão direito em cima do nome da coluna, propriedades e copiar aqui. Tá? Bom, então agora sim, data cadastro, 21 de abril de 2024. Vamos ver quantos registros foram feitos nessa data? Olha, temos aqui 2 registros que foram realizados com a data de 21 de abril de 2024. É uma data bem específica. Mas, por exemplo, isso aqui é bastante incomum. Qual que é o mais útil, geralmente? Eu quero saber todos os registros que foram realizados no ano de 2024, não uma data específica. Como que eu posso fazer? Eu vou aproveitar aqui o nome da coluna. Eu vou começar com a função year, ano em inglês. Year, deixar maiúsculo, year. Abro parênteses, o nome da coluna, é uma coluna de data, fecho parênteses. O que eu estou informando para o SAS aqui? Olha, na coluna data cadastro, considere apenas o ano, igual 2024. E vou dar um Enter.
Observe que agora ele trouxe todos os registros que a data de cadastro ocorreram no ano de 2024. Isso aqui vai dar 171 registros. Bom, e se eu quiser algo mais específico? Eu quero que seja no mês de abril. Eu posso mudar aqui. Em vez de usar a função year, eu vou usar a função month. E agora eu vou usar o número do mês, 4. Enter. Ok. Agora os nossos registros foram apresentados, todos aqueles em que o mês, função month, é o mês 4, abril. E aqui independe se é o ano 2024, 2025, 23, todos os anos, desde que tenha sido no mês de abril. Bom, e se eu quiser saber o que foi no mês de abril, especificamente no ano de 2024? A gente tem uma função lógica, AND, e. A gente já viu anteriormente, year, o nome da coluna, fecha parênteses, igual 2024. Enter. Agora nós temos aqui 12 registros. Todos eles foram feitos no mês de abril do ano de 2024. Ok? Bom, como vocês viram, tem a função ano, year, mês, month, e tem mais uma. Qual? Dia. Vou colocar aqui no início, day. Day, abre parênteses, nome da coluna, fecha parênteses, igual. Vamos olhar um aqui específico, dia 17. Então, 17, como é uma condicional e, and, e vamos dar o enter. Olha, agora temos apenas 2 registros que foram cadastrados no dia 17 e o mês 4, abril, e o ano é 2024. Temos esses 2 registros apenas, ok? Então, aqui são essas funções. Quando a gente for trabalhar com data, lembra, ele tem esse calendário aqui no ícone, a gente tem a função dia, mês e ano. Bom, a gente pode fazer ainda outras combinações. Vamos voltar naquela consulta que a gente tinha aqui o mês de abril e o ano 2024. Temos aqui agora aqueles 12 registros que a gente observou anteriormente. O mês é abril e o ano é 2024. Lembra que a gente viu o not aqui? A gente pode utilizar também aqui. Por exemplo, mês 4 e o ano not 2024. Ou seja, ele vai trazer todos os registros que são do mês de abril, mas não são do ano de 2024. Enter. Pronto, temos aqui 23 registros. Se a gente observar a data de cadastro, nenhum deles é no ano de 2024. É sempre 2023 ou 2025. Então, apenas reforçando aquela questão da tabela lógica. Quando a gente usa a condição e, AND, as duas condições têm que ser satisfeitas. A primeira, o mês tem que ser igual a 4, e aqui o ano não pode ser igual a 2024. Essa é a função do e. E como a gente lembra lá da tabela lógica, tem a opção OR, ou. O ou é uma das duas tem que ser verdadeira. O mês tem que ser abril, ou o ano não pode ser 2024. Qual que vai ser o resultado desse aqui? Observe aqui, qual que a gente tem a nossa tabela? Agora, ela trouxe 341 registros. O que ela vai atender? Uma das duas condições, ou as duas simultâneas. Então, ela é do mês de abril, por exemplo, essa aqui, 21/4, ou o ano não é 2024. Uma das duas tem que ser atendidas. Por que esse primeiro aqui foi? Bom, ele atendeu a primeira condição. O mês é 4. Já essas demais aqui, observe, 2025. O mês é 4. Não, ela não atendeu essa primeira parte aqui da condição. No entanto, ela atende a segunda. O ano não é 2024. Se a gente procurar aqui na tabela, olhar todos eles,
vai observar, sempre uma das duas condições está sendo atendida. Bom, deixa eu ver aqui. Esse campo aqui, 23 de abril de 2024. Esse caso aqui, ele atende as duas. O mês é 4 e o ano também não é igual a 2024. Então, observe, ela tem que atender pelo menos uma, mas pode também atender as duas condições. Ok? Bom, e essas funções aqui, AND, OR, só funcionam em campo de data? Bom, lógico que não. A gente pode fazer uma mistura. Vamos, por exemplo, gênero, que a gente procurou aquela hora, igual masculino, AND, idade, igual 40. Só reforçando, observe. Aqui eu usei o nome da coluna tudo em minúsculo, vai funcionar. Tudo em maiúsculo, funciona. O componente AND, o E, tudo em minúsculo, funciona. E aqui, se eu pôr a primeira letra em maiúsculo, também vai funcionar. Só para reforçar, a diferenciação de maiúsculo e minúsculos é apenas no conteúdo do campo. Vamos ao Enter e ver nosso resultado. Então, nós temos 4 registros que atendem as duas condições. Vamos voltar aqui no início da tabela. O gênero é masculino e a idade é 40 anos. Se a gente colocasse o OR, vou tirar aqui, AND, e vou trocar por OR. É do gênero masculino ou então a idade é 40. Enter. Pronto. Então, nós temos aqui que o gênero é masculino, observe aqui que a maioria está sendo atendida, ou então a idade é 40 anos. Observe essa linha aqui, a cliente Maria Cecília é o gênero feminino, idade 40. Por que que não tem outras aqui, que é do gênero feminino, com outras idades? Porque senão não atenderia nenhuma das condições. Ou atende aqui, ou aqui, ou as duas. Nesse caso, ela não atendeu gênero masculino, mas atendeu idade igual a 40. Ok? Bom, só para finalizar essa aula aqui, a gente pode usar ainda uma combinação delas. Vamos, por exemplo, aqui, coluna estado. Estado, coluna estado, é a UF, né? Então, é uma coluna do tipo texto, parênteses, Bahia. Posso colocar assim? Não. Observe que ela está tudo em maiúsculo. Então, Bahia, fecho aspas, and eu posso colocar a coluna aqui, status. O status nessa tabela se refere ao status do limite de crédito. Então, status igual ativo. Posso colocar assim? Não, de novo, a informação é do campo. Eu tenho que colocar conforme está lá. Aqui é só a primeira letra em maiúsculo. Vou usar o AND mais uma vez e vou colocar mais uma condição. A última coluna, score crédito. Score crédito igual é uma coluna do tipo numérico, 0. Isso aqui poderia ser uma ação. Por exemplo, olha, quem são meus clientes lá na Bahia que o score de crédito está 0. Ele tem limite de crédito ativo, mas o score de crédito dele é 0. Pode ser algum problema de cadastro, alguma restrição. Então, isso aqui seria uma consulta bastante válida para o mundo real. Vamos ver o resultado? Bom, ele já rodou. Está mostrando que eu não tenho nenhum cliente que é do estado da Bahia, que tem o status do limite de crédito ativo e o score de crédito é igual a 0. E se eu mudar aqui, então, para o OR, ou, observe então que eu estou usando o AND e OR, fazendo uma combinação das duas funções aqui. Enter. Agora sim, temos então 7 registros que está acontecendo o quê? Bom, o estado deles são da Bahia, o status ativo, e aqui, ou então, o score de crédito é 0. Observe aqui que nenhum deles é 0, conforme a gente viu anteriormente. Então, isso aqui reforça uma consulta válida para o dia a dia. Por exemplo, eu sei que na Bahia,
todos os clientes que têm limite de crédito ativo, o score de crédito deles é maior que 0. Isso aqui poderia ser alguma restrição, algum problema. Então aqui, apenas fazendo uma recapitulação, a gente viu a função igual. A gente está bastante habituado já a usar com Excel ou em outras linguagens também. E é bastante fácil e intuitivo entender. A gente viu que quando a gente está usando um campo de string, a gente tem que abrir e fechar aspas. O SAS diferencia letras maiúsculas e minúsculas dentro do campo, não no nome da coluna. A gente também viu, quando a gente coloca o not, a gente está negando aquela afirmação. Nesse caso seria, estado não é igual a Bahia. Além disso, quando é número, não precisa pôr aspas. Quando é formato data, aspas, né? Só para relembrar uma aqui. Vou colocar um AND, data cadastro, igual, né? 12, no primeiro campo aqui, novembro. Então seria 9 de novembro, 2024, fecho aspas e coloco um D no final, indicando que é um campo de data. Além disso, vimos também as funções year, month e day, ano, mês e dia, e também os operadores lógicos e ou, né? Tá bom? Então esse aqui é o primeiro nível de consulta, mais básico, mas a gente já consegue ver algumas situações. Lembra que a gente observou uma análise real? Bom, na Bahia, temos alguém com limite de crédito ativo, score crédito igual a 0? Não. Esse seria algum filtro que a gente poderia utilizar para uma ação de revitalização do nosso público. Tá bom? Então, bastante coisa já, mas tá bom por essa aula. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.